Graça e paz. Prazer é todo meu estar aqui. Eu estou andando com pessoas melhores do que eu, então não é ele que está comigo, sou eu que estou com ele. É o Rodrigo que está ali, a gente está tendo o privilégio de estar aqui hoje. Bom, vamos direto ao texto. Aliás, são dois. Se for possível, abra no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas capítulo 1. São daqueles capítulos que a maioria de nós já ouviu falar dele, né? Versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para bem longe da presença do Senhor. Bom, quero convidar você agora a nós atravessarmos alguns séculos de história e irmos para o livro de Atos, capítulo 27. É um capítulo extenso, cheio de detalhes. Em função do tempo, obviamente, eu não vou ler. Mas se você depois tiver interesse de se contextualizar melhor, você pode fazer isso durante algum outro tempo da semana. Atos 27, versículo 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio, Adramatino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Eu gostaria de refletir com você hoje à noite sobre reações diferentes. Reações diferentes. Pai, obrigado porque está escrito que a Tua palavra não torna para Ti vazia, mas ela sempre prospera naquilo que o Senhor a designou. E assim como a água cai do céu e molham a terra, assim a Tua palavra tem o poder de regar e de fazer esse processo renovador sobre o nosso coração. Nós pedimos que saiamos daqui hoje muito mais do que com uma informação que tocou o nosso intelecto, mas algo que desça para o nosso coração, que mexa conosco, que nos faça ir e sermos mais semelhantes com Jesus e que de alguma forma sobrenatural, e essa é uma ação que somente compete a você, o Teu Espírito possa produzir em nós essa edificação e essa inspiração por meio da Tua palavra. Amém, amém e amém. Olha só, gente, nós lemos dois textos, onde nós temos duas tempestades, dois navios, duas tripulações, dois homens de Deus, dois missionários, e as semelhanças terminam aqui. Porque a partir daí, o que nós vamos ver é exatamente nesse texto, as diferenças entre as reações do profeta Jonas, cujo texto nós lemos do Antigo Testamento, e as do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Os dois estão vivendo um mesmo quadro, uma mesma realidade circunstancial, que é uma tempestade. E é impressionante, porque a tempestade, essa circunstância, ela tira o pior de Jonas e o melhor de Paulo. É impressionante como nós estamos expostos às mesmas realidades, expostos às mesmas experiências na vida, e cada um de nós se comporta de uma forma absolutamente diferente do outro. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Nós somos cada dia colocados em circunstâncias e nós vamos percebendo que
essas diferenciações das nossas reações é que vão determinando aquilo que nós chamamos de destino, que nada mais é do que a consequência das decisões que nós fomos fazendo ao longo do caminho. E ao olhar para essas narrativas, tanto a do Antigo Testamento quanto a do Novo, eu gostaria que o nosso foco estivesse em pelo menos 3 momentos. O que aconteceu antes da tempestade, o que acontece durante a tempestade e o que acontece pós-tempestade. Quais são as reações de Jonas e Paulo antes, durante e depois? Eu não vou dar as referências todas dos versículos, porque o texto já está aí aberto diante de você, mas à medida que eu for pontuando, acredito que você vai conseguir ir acompanhando. Bom, a primeira diferença entre eles é que Jonas usou a sua liberdade para fugir de Deus e Paulo usou a sua liberdade para servir a Deus. E aí vem para nós uma pergunta que nos indaga: como é que nós temos usado o nosso livre-arbítrio? Os especialistas na mente humana dizem que durante a nossa trajetória nós vamos tomar aproximadamente 700 mil decisões. E pasmem, dessas 700 mil, pelo menos 100 mil estarão erradas. Então, enquanto Jonas usa a sua liberdade para fugir de Deus, Paulo usa a sua liberdade para se aproximar de Deus. E liberdade é um assunto interessante, porque a Bíblia vai nos dizer no livro de Coríntios o seguinte: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então eu posso usar a minha liberdade para aquilo que é extremamente pejorativo e negativo. O mesmo texto lá em Coríntios, capítulo 7, versículo 21, diz assim: se podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Cada um de nós deve hoje parar para pensar que somos livres para decidirmos o que quisermos na nossa trajetória, como Jonas e Paulo foram. Só não somos livres para escolher as consequências das decisões que nós tomamos. A segunda diferença que nós encontramos entre Jonas e Paulo antes da tempestade é que para Jonas não faz diferença nenhuma para onde o navio está indo. Para Paulo faz toda a diferença. A Bíblia diz que Jonas chega no porto e o primeiro navio que vai zarpar é o que ele entra. Parece até que Jonas é conhecedor da música do Zeca Pagodinho, né? Olha a vida aí, vida leva eu. Paulo não está nem um pouco preocupado com o destino do navio. Paulo sabe aonde ele quer chegar. É interessante que nós vemos no livro de Gênesis uma mulher chamada Agar, e a Bíblia diz que quando ela se despede de Abraão, ela está no deserto, sem nenhuma noção de direção, e o anjo pergunta para ela: Agar, de onde vens? Origem. E para onde vais? Eu e você precisamos saber aonde nós queremos chegar. Você leu aqui agora há pouco, pastor, o texto de João 12:8, onde Jesus diz: eu sei de onde vim e sei para onde eu estou indo. Então cada um de nós precisa assumir o protagonismo da nossa história e saber aonde nós queremos chegar. Para Jonas não faz nenhuma diferença, para como alguns também não faz. Para Paulo faz toda a diferença. E nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde está indo. Aonde você quer chegar? A terceira diferença que nós vemos entre Jonas e Paulo é que Jonas entra no navio sozinho. E ele passa pela tempestade de maneira solitária. Paulo não. A própria declaração de Lucas, ao fazer a descrição no livro de Atos, é: então embarcamos nós num navio. Lucas está presente. E ele vai citar ainda um dos outros companheiros de Paulo na viagem, que é Aristarco. Então Jonas passa por todo esse processo desgastante, estressante, frustrante, traumático, sozinho. Já Paulo, do outro lado, está passando por essa experiência absolutamente acompanhado de boas pessoas. Jonas isola-se dentro do navio, ele desce para o porão. Paulo integra-se dentro do navio, conversa com o comandante e conversa também com outros tripulantes e com outros viajantes que estão dentro do navio. Todos nós vamos passar por tempestades na vida.
Aí alguém ultra espiritual está dizendo assim: pastor, vira essa boca para lá. Viro. Todos nós vamos passar por tempestades na vida. E a pergunta que nós precisamos fazer é se nós atravessaremos esses momentos fúnebres e difíceis sozinhos ou acompanhados. Eu gosto de um escritor americano chamado C.S. Lewis. Ele disse o seguinte: no banquete da vida, a amizade é o prato principal. Isaías, escrevendo a sua profecia, disse o seguinte: um ajuda ao companheiro e ao próximo disse, ser forte. Eclesiastes, quando Salomão escreve no capítulo 4, a partir do versículo 9, ele vai dizer: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, um ajuda o companheiro, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu e você precisamos aprender a cultivar amizades. Agora, amizades, elas, quando nós falamos sobre isso, para alguns é extremamente fácil fazer amizades. Para outros, nem tanto. Eu estou no segundo grupo. Isso porque alguns são extremamente comunicativos. A minha irmã, por exemplo, ela é o oposto de mim. A minha irmã, ela, na parada de ônibus, ela conhece todo mundo, sabe quem faltou, troca receita de bolo e faz amizades para o resto da vida. Fala sério. Eu, numa parada de ônibus, entro mudo e saio calado. Mas eu estou tentando mudar isso. Porque eu decidi que investir em relacionamentos é um dos maiores investimentos que eu posso fazer. Jesus vira-se para os discípulos e disse: não já vos chamamos servos, mas vos chamamos amigos. Então Jonas e Paulo, eles estão passando por essa tempestade, ou aliás, eles estão entrando no navio de forma totalmente diferente. Como é que nós vamos ultrapassar as tempestades pelas quais ainda poderão sobrevir sobre nós neste ano presente? Bom, agora eu gostaria de observar com você as diferenças entre Jonas e Paulo durante a tempestade. Primeira diferença: Jonas era a causa da tempestade ter começado. E Paulo é o motivo da tempestade ter cessado. Vamos para a cultura. Jonas no barco. Qual o nome do filme? Mar em Fúria. Bastou Jonas colocar o pé dentro do navio que os problemas começaram. No entanto, foi Paulo entrar naquele navio e por causa de Paulo a tempestade não levou todos a uma tragédia coletiva. Jonas teve que ser lançado para fora do navio para que este não afundasse. Paulo teve que ser mantido dentro do navio para que este não afundasse. Agora, me parece que uma tentação que sobrevém sobre cada um de nós aqui hoje à noite é aquela de ficar o seguinte: eu conheço alguém que é Jonas. Eu conheço alguém que quando entra no carro, o pneu fura. Eu conheço alguém que quando eu marco para ir lá em casa, a energia acaba. Eu conheço alguém que quando eu me convida para ir em algum lugar, há sempre um problema. Olha, o nosso objetivo aqui hoje à noite não é etiquetar quem quer que seja, dizendo este é Paulo ou este é Jonas. Eu acredito que o nosso grande desafio é identificarmos o que em nós existe, talvez, como Jonas, e tentar mudar isso para que sejamos mais semelhantes a Paulo. Agora, quando nós olhamos para esses dois, nós vemos o seguinte: Jonas se tornou desnecessário, Paulo era essencial. Um dos princípios da administração é que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. E as pessoas demoram para aprender isso durante a vida. Ninguém é insubstituível. É possível que alguns de vocês tenham tido aquela experiência, ou se não conhecem alguém que está nesse quadro, que saiu de férias e outro ocupou o seu lugar interinamente e ele fez melhor do que você tinha feito.
E você, me desculpa, a expressão é bem das ruas, que se achava o rei da cocada preta, quando volta descobre que não era tão bom quanto imaginava. Então nenhum de nós é insubstituível, todavia todos nós devemos tentar nos tornar indispensáveis. Insubstituíveis, nenhum de nós será capaz jamais de ser, mas nós precisamos tentar ser indispensáveis. Indispensáveis na família, indispensáveis na igreja, indispensáveis no ambiente da carreira profissional, indispensáveis na sociedade, e que Deus nos ajude a podermos alcançar esta verdade, de aonde nós chegarmos, não sermos produtores de tempestades, mas agentes da calmaria e da bonança que vem da parte de Deus. Amém? Vamos dar uma provocadinha uns nos outros aqui, só para agitar um pouco? Então pergunte à pessoa do seu lado, quando você chega, é tempestade ou calmaria? Não responda, não responda, não responda, não responda, é só pergunta, é só pergunta, é só pergunta, porque quando terminar o culto eu vou sair voado, e o problema fica aí com Bolívar, com Alexandre, com Pastor Braga, etc, etc, etc. Outra diferença entre Jonas e Paulo dentro do navio: Jonas era insensível a tudo o que estava acontecendo, agia como um alienado. Versículo 5, se você ainda estiver aí com Jonas aberto. Versículo 5 diz assim: Jonas dormia profundamente. Vamos falar baixo, que é para não acordar o Jonas. Enquanto Jonas ronca, enquanto Jonas está absorvido pelo sono da indiferença, Paulo, ele está no navio, não só testemunhando os fatos que estão acontecendo ao redor dele, mas dando instruções e participando efetivamente na procura e na busca das soluções. Quem conhece um pouco aqui de mecânica sabe que um carro ele pode ter um termostato. E um termostato ele serve para medir, ou pelo menos antigamente, medir a temperatura. O termostato apenas indica ou registra o estado em que o equipamento está. E nós também podemos assumir essa postura de termostatos existenciais. Aonde nós estamos no ambiente, não fazemos nenhuma diferença. Aonde nós estamos no ambiente, estamos alienados. E as pessoas estão desesperadas, não sabem se terão um segundo amanhã, não sabem se experimentarão um futuro. Aqueles marinheiros não sabem se voltarão para casa, os casados não sabem se verão as esposas, os pais não sabem se verão os filhos. Paulo, todavia, está dentro do navio, não como apenas um termômetro. Aliás, deixa eu inverter o que eu falei anteriormente. Um termômetro apenas ele indica a temperatura. Um termostato, ele regula a temperatura e ele não permite que aquele equipamento entre num processo de autodestruição. Deus chamou a mim e a você não apenas para ficar sentados na arquibancada da vida, vendo o que está acontecendo. Deus espera que eu e você sejamos agentes de mudança aonde quer que nós estejamos. O que foi que Jesus disse? Brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele disse ainda, ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da cama, mas antes a coloca num lugar de destaque para que todos a possam ver. Às vezes nós estamos sendo absorvidos e agitados de um lado para o outro, numa circunstância onde nós estamos orando e pedindo para sair, e na verdade a resposta de Deus é justamente o contrário.
É Ele quem nos colocou aí, foi Ele quem nos plantou, Ele nos estabeleceu, porque ainda que não sejamos capazes de acreditar, Ele pode nos usar de alguma forma sobrenatural, da qual nós não temos controle nenhum, não somos capazes de realizar nada pelas nossas próprias forças, mas mediante a sua graça, uma atuação e uma intervenção sobrenatural, pode acontecer. Portanto, Jonas, ele nos mostra que, quando o mar está calmo, qualquer um pode ser o piloto. Mas quando o mar está bravio, somente os corajosos terão coragem terão a capacidade de chegar até o fim. Terceira diferença entre Jonas e Paulo. Jonas deu um péssimo testemunho durante a tempestade. O versículo de número 9, no livro de Jonas, diante daquela tragédia, diante daquele ambiente incerto, sem saber o que ia acontecer, os marinheiros começam a fazer uma espécie de enquete, de pesquisa, para tentar descobrir quem é o motivo da tempestade. E aí eles perguntam para Jonas, não é? Vão fazendo as perguntas e chega a vez de Jonas. Quem é você? E a resposta de Jonas, não fosse trágica, seria hilária. Eu sou crente. E temo ao Senhor. Eu penso que naquela hora, aqueles marinheiros devem ter olhado e pensado assim, a última coisa que eu quero é ser um crente como esse cara. Porque eu que não sou crente, não trouxe a tempestade para dentro do navio, o cara que é crente trouxe. Jonas, infelizmente, manchou a honra de Deus. Agora, quando nós olhamos para Paulo, Paulo dá um grande testemunho durante a tempestade. Enquanto os marinheiros olham para Jonas como a causa da tempestade, no outro navio, os marinheiros olham para Paulo, olham para Jonas como a causa da tempestade, no outro navio, olham para Paulo como motivo das coisas poderem mudar. Jonas perde totalmente o respeito dos marinheiros, Paulo conquista a admiração de todos. Olha aqui, gente. Há quase 8 séculos atrás, São Francisco de Assis disse essas palavras: preguem o Evangelho em todas as ocasiões, mas só usem as palavras quando for necessário. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: porque nós somos a carta escrita de Deus ao coração dos homens. Uma das orações que eu tenho feito é: Deus, não deixe eu ser o motivo da zombaria do seu nome. Não deixa eu ser esse tipo de cara que as pessoas olham para mim e encontram um paradoxo entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Não deixa eu ser esse tipo de pessoa que os outros elogiam profundamente o meu discurso, mas abominam as minhas obras. Paulo, escrevendo ainda aos Coríntios, diz assim: aquilo que nós somos em palavras, seremos em atos, seremos em atitudes. E a Bíblia diz que era Moisés poderoso em palavras e obras, discurso e vida prática. Aquilo que ele era atrás dos bastidores, ele era na geral. Aquilo que ele era quando ninguém o via, ele era quando todo mundo estava vendo. E o que legitimou Jesus como nosso maior exemplo a ser seguido, é que no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, diz o texto: então as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas e fariseus. Que Deus nos ajude a sermos o que nós somos quando ninguém está vendo. Que Deus nos ajude
a sermos em palavras aquilo que nós somos nas nossas atitudes. Quarta diferença entre Jonas e Paulo durante a tempestade é que Jonas quase nunca ora. Jonas não ora antes de entrar no navio, Jonas não ora dentro do navio. Os marinheiros, diz a Bíblia, que foi um avivamento extraordinário naquele navio, né? Cada um clamava ao seu Deus, aquilo foi um congresso de avivamento do Antigo Testamento, mas a Bíblia não relata ou não registra nenhuma oração de Jonas. Jonas vai orar depois no ventre do grande peixe. Ainda bem que ainda assim ele orou, não é? Porque nem tudo está perdido quando nós não oramos antes, quando nós não oramos durante, mas ainda nos resta a possibilidade de orar depois. Todavia, Paulo, de acordo com os relatos que nós temos em toda a Escritura, era um homem que orava antes, durante e depois. E aí surge, emerge para nós uma pergunta: para você, a oração é o step ou é o volante? E a resposta a essa pergunta tem a ver com o quanto nós nos dedicamos à oração. Quando nós oramos para Jonas, ele nunca ou quase nunca ora. Quando nós olhamos para Paulo, ele nunca para de orar. E você já parou para pensar que a oração é uma das forças mais subversivas do universo? O salmista vai dizer no Salmo 65, versículo 2: a ti que escutas a oração, a ti virão todos os povos. Isaías, no capítulo 65, versículo 24, diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O que é que Paulo vai falar lá para a igreja de Tessalônica? Orai sem cessar. Quando ele escreve para a igreja em Éfeso, no capítulo 6, versículo 18, ele diz: orando em todo tempo. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, rogo-vos, pois, que façam oração por todos aqueles que estão investidos de autoridade em todo o lugar. Eu e você precisamos nos conscientizar que a oração é o recurso que Deus implantou, elegeu, instalou e estabeleceu para que nós possamos viver a sua vontade. Ore antes, ore durante, ore depois. Ore antes, ore durante, ore depois. Ore antes, ore durante, ore depois, porque Deus deseja responder as nossas orações. Na tempestade pela qual você possa estar passando, você tem orado? Algumas pessoas me questionam dizendo: André, eu orei e olha a bagaceira que ainda aconteceu. E eu sempre devolvo a pergunta dizendo: se você orou e ainda teve essa bagaceira toda, imagina se você não tivesse orado, o que tinha acontecido? O poder da oração não está em quem a faz. O poder da oração está em quem a ouve. E Isaías diz que ele mede os céus a palmo. As nações para ele são como um pingo que cai num balde. Ele mede os céus a palmo e abre os céus como cortinas que se desenrolam. Os moradores da terra são para ele como o gafanhoto. Ele mede a porção terra da terra em balança de ourives. Acreditemos que Deus deseja se relacionar conosco por meio da oração. Acreditemos. Acreditemos. Agora, quando nós olhamos ainda para Paulo e para Jonas, nós vamos perceber uma quinta diferença. Jonas perdeu a esperança quando todos tinham esperança. Paulo manteve a esperança quando todos tinham perdido a esperança. Jonas vê todo aquele contexto no qual ele está, e me parece que a atitude de Jonas, conquanto o texto não narra isso, não tem mais jeito, não dá mais. It's over, acabou. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos que já haviam 14 dias que não aparecia nem sol, nem estrelas.
chegando todos a desesperar da própria vida. Mas Paulo não perdeu a esperança. Jonas só trouxe desânimo para dentro do navio. Paulo trouxe ânimo para dentro do navio. Existem pessoas que não são desanimadas. Na verdade, elas são desanimadoras. Existem pessoas que parecem que carregam esse DNA de acreditar que nada nunca vai dar certo, que nada nunca vai mudar. Mas Deus nos chamou para sermos os agentes da esperança. Paulo escrevendo, aliás, Pedro escrevendo a sua epístola, diz: porque a nossa esperança está reservada nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador. Quando nós olhamos para o lado, não tem esperança. Quando nós olhamos para o outro lado, não tem esperança. Quando nós olhamos para trás, muitas vezes não tem esperança. Quando nós olhamos para frente, em algumas ocasiões não temos esperança. É por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro e a minha esperança vem do Deus que criou os céus e a terra. Não perca a sua esperança. Jamais. Bom, para a gente começar a concluir, agora que nós vimos as atitudes de Paulo e de Jonas antes da tempestade, durante a tempestade, vamos tentar definir o que é que eles viveram após a tempestade. E, de uma certa forma, não é uma equação fechada essa, tem variáveis, mas aquilo que nós vivemos antes da tempestade, ou como nós nos comportamos antes dela, a maneira com que nós lidamos durante a tempestade, em muitos casos, pode definir o que vai acontecer no pós-tempestade. Primeira diferença entre Jonas e Paulo no pós-tempestade é que Jonas pisa em terra firme como um derrotado. Quando Jonas chega na praia, vomitado pelo grande peixe, dá para imaginar essa cena? Há quem diga que não se sabe quem se sentiu mais aliviado, Jonas ou o peixe. Jonas chega na praia como um derrotado. Paulo, quando chega na ilha de Malta, chega como um herói e como um vitorioso. Eu posso imaginar que as pessoas que estavam no navio com Paulo, quando Paulo passava naquela ilha, falavam assim: lá vai, lá, olha, esse cara. Eu acho que o Roberto compôs a música pensando em Paulo. Esse cara sou eu, viu? Quando o pessoal olhava para Paulo, dizia: esse homem foi o instrumento de Deus para nós não perdermos a vida. Jonas chega na praia amargurado. Paulo chega na praia e na ilha e cura os doentes. A tempestade tem o poder de nos amargurar ou nos transformar em agentes de cura e de restauração. Aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que a vida encontra dentro de nós. Aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que a vida encontra dentro de nós. Portanto, ainda que tenhamos aqui históricos os mais traumáticos possíveis, em Cristo Jesus você pode estancar isso, porque está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e tudo se faz novo. Segunda diferença entre Jonas e Paulo pós-tempestade é que Jonas despreza a salvação de 120 mil pessoas. Jonas é absolutamente indiferente à eternidade de 120 mil pessoas, que, segundo a descrição do livro de Jonas, não sabiam diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda. Paulo preocupa-se com cada um dos 276 passageiros que estavam dentro daquele navio. Jonas deseja a destruição da cidade de Nínive. Paulo passa 3 meses orando por todas as pessoas que estão na ilha.
e não fosse todo o bem que ele já havia sido instrumentalizado por Deus para realizar dentro do navio, agora quando ele chega na ilha, a missão dele continua. Porque ser ministro de tempo integral não tem a ver com receber uma prebenda de uma igreja, tem a ver com entender a minha visão, a minha missão e a minha vocação aonde quer que eu esteja. Jonas faz a obra de Deus por obrigação. Quando a gente olha para Jonas, Jonas está dizendo o tempo todo, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. E sem amor, Paulo, porque ama a Deus, ama também aqueles a quem Deus ama. Eu gosto de uma frase do Spurgeon que diz assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Terceira e última diferença entre esses dois homens dentro do navio, pós-navio, é que Jonas passou pela tempestade porque estava fora da vontade de Deus. Paulo passou pela tempestade porque estava cumprindo a vontade de Deus. Eu queria lhe convidar, se você desejar, se colocar de pé. É importante nós identificarmos a causa das tempestades pelas quais nós possamos estar passando ou pelas quais nós já tenhamos passado. Nem toda tempestade é um indício de que Deus virou as costas para nós, muito pelo contrário. Os melhores soldados são treinados nas maiores batalhas. Jonas está vivendo uma tempestade porque está desobedecendo a Deus. Paulo está atravessando uma tempestade porque está exatamente cumprindo a vontade de Deus. Agora à tarde, enquanto eu pensava sobre isso, me veio aquele tipo de reflexão que eu acredito que todos nós devemos fazer de vez em quando, de não sermos senhores da tempestade de ninguém. De não querermos deduzir ou identificar por que é que as pessoas estão passando por tempestades. Tempestades são fórum íntimo. E o que eu posso deduzir e atribuir como sendo motivo de obediência, Deus pode estar na eternidade dizendo, sabe de nada, inocente. Ele está passando pela tempestade porque essa é a minha boa, perfeita vontade para ele. Nós somos tentados a julgar as pessoas porque elas estão passando pelo que elas estão passando. Enquanto nós deveríamos colocar as nossas barbas de molho em gratidão a Deus e dizer, me ajuda com a tempestade pela qual o outro está passando. Quando os amigos de Jó foram lhe visitar, a Bíblia diz que eram amigos molestos, porque nos primeiros 7 dias eles ficaram calados. Às vezes o melhor discurso é um bom silêncio. E durante os 7 dias eles não disseram uma palavra para Jó. Quem dera tivesse continuado assim. Mas houve um momento que eles quiseram ser juízes da dor pela qual Jó estava passando. E eles começam a levantar argumentos. Quem sabe é porque você pecou. Os 10 filhos de Jó morreram. Uma tragédia. E eles culpam Jó e os seus filhos de iniquidade. Quanta indiferença. Quanto juízo da nossa parte. Em querermos sermos senhores dos motivos pelos quais as pessoas estão passando pelo que estão passando. A forma de Deus é individual para cada um de nós. E o pilão de Deus sabe aonde nos amassar. O que para mim pode ser uma escola de aprendizagem, para você não é. E Deus de forma personalizada vai trabalhar em cada um de nós. Porque Deus não trabalha com massas. Deus não trabalha grupalmente. Deus não trabalha com multidões. O teu Pai, que te vê em secreto, é quem te recompensará. Vamos orar hoje à noite? Tempestades sobrevêm sobre todos, gente, todos. A tempestade veio sobre o capitão do navio, a tempestade veio sobre os marinheiros, a tempestade veio sobre o apóstolo Paulo. Uau, que choque religioso, né?
porque a gente acha que existem algumas castas de autoridade que não vão passar por problemas. A tempestade vem sobre todos. Há cerca de 2 anos atrás, um homem que escreveu um livro que abençoou o mundo, Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, Uma Igreja com Propósitos, o filho dele suicidou-se. É muito fácil eu dizer que ele foi um pai ruim. É muito fácil eu dizer que esse garoto não queria saber de Deus. É muito fácil ser juiz da causa dos outros. Mas o clamor que deveria no nosso coração é: meu Deus, tem misericórdia de mim. Como aqueles 2 homens que entraram no templo a fim de orar, e um olhava para aquele outro publicano e dizia: Deus, eu não sou como esse publicano pecador, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, vou à igreja regularmente. A Bíblia diz que o publicano batia no peito, não tinha coragem nem de olhar para cima e dizia: ser misericordioso e compassivo para comigo. E a Bíblia diz: qual desses 2 desceu justificado? Aquele que a si mesmo se humilhou, porque aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. Todos nós podemos ser Jonas e Paulo em várias tempestades. Todos nós estamos navegando no mar da vida. Todos nós podemos passar por muitas coisas. Agora, uma coisa que nenhum de nós pode esquecer é que Deus é Senhor de todas as tempestades.